Preste bastante atenção no que Deus tem a falar contigo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Saiba, querido, que Deus é bom. Diga assim comigo: Deus é bom. Amém. Diga também: Deus me ama. Aleluia. Querido, Deus te ama. E eu creio, querido, que Deus tem um chamado para ti. De fato, Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu creio, querido, que ninguém nesta terra nasceu por acaso, mas foi pela vontade do Senhor. Quando eu creio que você nasceu, Deus já tinha pensado em ti. Aleluia. Porque Deus deseja te usar. Eu creio, querido, que você é uma bênção, mas na presença do Senhor. Você quer ser uma bênção? Se coloque na presença do Senhor e Ele vai te usar. Às vezes, querido, nós andamos e agimos pelo que os nossos olhos veem. E tendemos, querido, a julgar as pessoas e muitas vezes até condenar. Vendo a situação de determinadas pessoas, achando que não tem jeito, não tem como mudar a situação ou mesmo a pessoa. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele pode tudo, amém? Ele pode. E se há um projeto de Deus para a vida dessa pessoa, seja ela quem for, seja um familiar teu, seja um conhecido, seja um amigo, seja quem for, e aos teus olhos parece que não vai mudar, mas eu creio, querido, que se é a vontade de Deus, se é um projeto de Deus, essa pessoa vai mudar em nome de Jesus Cristo. E você vai ver, e haverá grande testemunho dessa vida. Aleluia. Uma vida que antes, no passado, ou mesmo agora, tem sido de vergonha para você. Você vai ver, querido, o quanto Deus vai transformar essa vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu te convido nesse momento a abrir a tua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relato de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Preste atenção, querido, no que diz a palavra do Senhor. Lucas 5, verso 27. Diz a palavra de Deus. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E ele, o publicano, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicano e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas vim aos pecadores, para que haja o arrependimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Aleluia. Primeiramente, para que você saiba, querido, esse Levi, mencionado aqui, o outro nome dele é Mateus. Aquele discípulo de Jesus que foi usado de uma forma tremenda. E, inclusive, escreveu um dos evangelhos.
Amém? O primeiro evangelho, evangelho de Mateus. Evangelho, conforme relato de Mateus. Era um homem judeu. Um homem que tinha conhecimento da lei de Deus. Naquela época, querido, quem dominava era o Império Romano. E havia cobrança de impostos. E eram recrutados também pessoas entre os judeus, para que fossem aqueles coletores de impostos. E uma dessas pessoas foi Mateus. Ou seja, um judeu, e no entanto ele trabalhava cobrando impostos do seu próprio povo. E por isso, querido, ele não era bem visto. Ele era considerado um pecador. Porque esses cobradores de impostos, além de cobrarem para os romanos, também tomavam uma parte para si e se beneficiavam do que não deveriam. Era um homem, querido, que tinha uma boa condição. Vivia numa boa condição. Mas aí, querido, chegou Jesus, amém? E Jesus chegou. Nesse mesmo capítulo, nos versos anteriores, um pouquinho acima, relata a história, querido, que Jesus estava numa casa. E ali havia uma multidão. E tinha um homem enfermo, que precisava de uma cura. De uma ação de Deus, do poder de Deus. E ele não tinha como chegar até Jesus, porque ele era acamado, enfermo na cama. E o que aconteceu? Os amigos deste homem pegaram a cama e saíram levando, e chegando na casa, subiram com ele e o desceram pelo telhado. Levaram esse homem até a presença de Jesus. E Jesus, vendo a fé dele, mas principalmente dos amigos deste homem, operou uma cura, de tal forma que esse homem ficou curado. Um homem que veio deitado numa cama, Jesus disse: levanta e toma a tua cama e segue. E assim aconteceu. Um milagre tremendo na vida deste homem. E Jesus estava ali no meio da multidão. Já tinha realizado muitos milagres, sinais, prodígios do poder de Deus. Pessoas, querido, que iam até Jesus, clamavam a Ele, porque havia uma necessidade. Contudo, queridos, Mateus era um pecador. Certamente, nem se achando justo de se achegar próximo de Jesus. E nem tão pouco clamar a Ele, para que viesse sobre a vida dele, sobre a casa dele, ou em alguma de suas necessidades. Querido, esse homem não buscou a Jesus, foi Jesus que veio até ele. Amém? Aleluia. Por quê? Como coloquei aqui no início, eu creio que cada um de nós temos um chamado de Deus. E Deus tem falado conosco, queridos. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, que tem falado nos quatro cantos deste mundo. Deus tem falado e a Bíblia diz: quem tem ouvido, que ouça o que diz a palavra de Deus. Querido, então não deixe passar o seu tempo do seu chamado, onde Deus está falando com você. Muitos dizem até, quando eu tiver mais tempo, aí eu me coloco para ser usado por Deus. Quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver minha casinha toda montada, todos os meus bens, estiver tranquilo, aí sim eu me coloco para ser usado por Deus. Quando eu me aposentar, ou seja, pessoas estão dando desculpas.
E Deus está chamando, querido. E diante de um chamado de Deus, queridos, um homem ou mulher sábia não deve se excusar. Não deve dizer não. A colocação certa é dizer: eis-me aqui, Senhor. O que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Querido, se Deus te chama, Ele não errou. Amém? Ele te conhece. Ele sabe tuas falhas, teus defeitos, as tuas limitações. Ele nos conhece por completo. Aleluia. Glória a Deus. E por que estamos nesse mundo? A nossa estadia aqui nesse mundo, que ele tem um propósito. E o propósito, querido, não é em prol de nós mesmos. Muitas vezes, queridos, nós nos colocamos e buscamos satisfazer as nossas vontades, sonhos, projetos. Mas todos nós estamos aqui, queridos, para sermos instrumento nas mãos do Senhor. E é isso que nós devemos entender e nos colocar para sermos usados por Ele. Amém? Por isso foi que eu nasci, por isso foi que você nasceu, para ser um instrumento nas mãos de Deus. E Deus tem um chamado. Pastor, mas eu não me sinto capacitado. Eu não tenho conhecimento, não tenho sabedoria, tenho dificuldade de falar. Sou tímido. E aí, querido, vem as desculpas, N desculpas. Mais uma vez, que Deus te chama. Ele sabe de tudo isso. Você não precisa nem abrir tua boca, Ele já te conhece. Amém? E se Ele quer te usar, é a você que Ele quer usar, querido. Então, um homem e mulher sábia, querido, é que ouve a voz de Deus e obedece, e atende. E não fica postergando para depois. Porque pode ser que esse depois não aconteça. Porque se houver algo, querido, que tenhamos que fazer naquele momento que Deus chama, se nós não ouvirmos e atendermos o chamado de Deus, Deus vai levantar outro, querido. Deus vai chamar outro para usar, para fazer o que Ele deseja fazer. Amém? E ali, querido, estava Mateus. A Bíblia diz que Mateus, ele estava sentado na sua coletoria, no seu local de trabalho. Estava lá. E a Bíblia diz, querido, que Jesus saiu. Saiu de onde? Da casa onde ele estava, onde tinha multidão. E Jesus saiu. Jesus foi ao encontro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, essa passagem também é relatada no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso 6, ele relata também, lá ele não chama de Levi, chama de Mateus, amém? Relata quase a mesma coisa, Mateus 9:9, Mateus 9:9, glória a Deus. Diz a palavra de Deus, só para que você veja o que diz. Do 9 ao 13, diz: Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com ele e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram ao seu discípulo: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Porém, e aprendei o que significa misericórdia quero,
e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. E onde é que Jesus estava? Em Cafarnaum. Onde é que Jesus morava? Poucos sabem, em Cafarnaum. Era o local, querido, ele passava mais tempo. Ele morava em Cafarnaum. Ou seja, querido, Mateus estava em Cafarnaum. Ele também conhecia Mateus. Mateus era do local onde Jesus morava. Mas não tinha chegado ainda o tempo de Mateus. E chegou. Amém? Chegou o tempo do chamado de Mateus. E voltando para Lucas, querido, diz que Jesus saiu. Depois diz, verso 27. E depois disso, ou depois do milagre que aconteceu, daquele homem que desceu do telhado, saiu da casa, do meio da multidão, e foi fazer algo, cumpriu uma missão. Qual era? O encontro com Mateus. E diz, e saiu, e viu um publicano, um cobrador de impostos, chamado Levi ou Mateus, chamado Mateus, assentado na recebedoria, na alfândega, na coletoria, no local que cobrava impostos. Ele se dirigiu a Mateus e disse, segue-me. Amém? E ele, quem? Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Houve o chamado, queridos, e ele ouviu e ele obedeceu. Ele não foi, querido, colocado em dificuldades. Será que é comigo mesmo? Será que sou eu mesmo? Querido, se Deus chama, Ele sabe. Amém? E Mateus, querido, não perdeu tempo. Levantou-se e o seguiu. Aleluia. Seguiu a quem? Seguiu a Jesus. Aí, querido, nós lembramos de outro publicano, querido, Zaqueu. E Jesus também passando por um local onde Zaqueu morava. E Zaqueu não perdeu tempo. E ali, Jesus, vendo a ação de Zaqueu, disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu esteja na tua casa. E houve um grande milagre na casa de Zaqueu. Querido, Deus está falando. Amém? E o que você está fazendo com o chamado de Deus? Com o que Deus está falando? Nós não podemos desprezar do que Deus fala, querido. Deus chama e nós devemos obedecer. Amém? Zaqueu, querido, era um homem próspero, conhecedor da palavra. Por isso que ele escreveu o Evangelho segundo Mateus. O primeiro Evangelho. Se você não sabe, para que você saiba, o Evangelho de Mateus, pastor, é o que mais se refere ao Antigo Testamento. Ele faz referência ao Antigo Testamento mais do que os outros 3 evangelhos juntos. Isso mostra que Mateus conhecia a lei. Mas, certamente, ele era rejeitado entre os judeus. Porque era um pecador. Era um publicano. Era rejeitado. Escusado entre os seus. Mas, no entanto, querido, quando Jesus chega e fala para ele, ele não perde tempo. E o que Jesus fala? Jesus, querido, faz um chamado de forma imperativa.
Jesus diz: segue-me. Jesus não diz: quando tu puderes, segue-me. Quando tu terminar o teu trabalho no dia de hoje, vem. Ou amanhã, vem estar comigo. Não. Segue-me. Quando? Now. Agora. Nesse momento. Querido, não sabemos o dia nem a hora que iremos partir, ou que Jesus virá buscar a sua igreja. E assim, querido, precisamos estar em comunhão com o Senhor. Amém? Quem é a pessoa mais importante para nós, querido? Jesus. Ai, pastor, não é o meu cônjuge, não. Não é o meu filho, não é o meu pai. Não, querido, é Jesus. E é Ele que nós devemos obedecer. Obedeça, querido, a Jesus e esteja bem. Sabe as lutas, a dificuldade que você tem passado? Momentos de constante tempestade que tem surgido na tua vida. E você tem sofrido. Com medo, com receio, querido. Isso tudo é porque você ainda não acreditou de fato. Você ainda não teve uma fé genuína, crendo que você tem um chamado de Deus. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Por maiores que sejam as tempestades, as lutas, querido, meu irmão, saiba que Jesus já nos garantiu a vitória. Ele já conquistou. E Deus já fez tudo para cada um de nós. Nós somos, querido, e podemos descansar no Senhor, crendo que a vitória já é certa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Mateus ouviu o chamado de Jesus, querido, a Bíblia diz no verso 28, e ele, Mateus, deixando tudo, você vê aqui que ele não era apegado às coisas materiais, porque ele era conhecedor da lei. Mas Deus o chamou. Aqui, querido, algo que vai além, a princípio do nosso entendimento. Quando diz deixando tudo, querido, não é só o material. E aí tem o principal. Qual é? O pecado. A vida, querido, que ele tinha antes. De se usufruir daquilo que não era dele. De cobrar além do que deveria. No caso dele aqui, ele deixou completamente tudo. Porque a partir desse momento ele não voltou mais àquele local. Porque a partir daquele momento ele passou a seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, deixando tudo, ele levantou-se e o seguiu. E foi um dos discípulos de Jesus, treinado por ele, usado por ele, e escreveu um evangelho de ensinamento para cada um de nós, queridos. Amém? Eu creio que Deus está falando com você, para que você entenda que você também tem um chamado. Os próximos de Mateus certamente olhavam para ele, e aquele ali era perdido. Por quê? Por viver uma vida de pecado. Mas antes que ele vivesse essa vida, queridos, Deus já tinha o escolhido. E chegou o dia do chamado dele se concretizar. Aleluia. Por isso, queridos, pessoas que às vezes nós conhecemos, que pode ser que
Pessoas que conhecemos, queridos, que podem viver uma vida, estarem vivendo uma vida dissoluta, de perdição, que nós olhamos, querido, com os olhos naturais e achamos que aquele não tem jeito, e que se Deus quisesse, nós chegamos até o ponto de duvidar que Deus possa mudar a vida de uma pessoa dessa. Mas eu quero te dizer que Deus pode tudo. Deus pode tudo, querido. Deus pode. Onde é que está a nossa fé, querido? Amém? Onde está a nossa fé? Mateus certamente era rejeitado pelos seus. Certamente nas sinagogas, se ele fosse permitido entrar, e olhe lá, talvez nem permitido entrar fosse, mas que fosse, por ser judeu, mas todos conhecendo como era a vida dele, ele não participava da liderança da igreja, mesmo conhecendo a lei, rejeitado por todos, mas ele tinha um chamado, amém? Tinha um chamado. Querido, isso nos ensina também que nós devemos olhar as pessoas não pelo exterior das pessoas, porque Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Deus olha o coração. Querido, muitas vezes as pessoas agem como agem, não é porque elas querem, mas elas são usadas, levadas, conduzidas pelo inimigo. Tem pessoas, querido, que quando estão bem são tão boas. Tem pessoas, por exemplo, que são viciadas em álcool. E quando estão sóbrias, são pessoas excelentes, de primeira, que podemos contar. Basta beber um pouquinho que desmantela completamente a vida dessa pessoa. Mas na essência, a pessoa é boa, ajuda, não tem apego às coisas materiais, mas quer ajudar. Mas infelizmente tem uma dependência, tem uma corrente que os prende. E é levado a fazer coisas que depois até se arrepende, mas volta a fazer novamente. Porque escravizado ainda no pecado. Mas eu creio, querido, assim como aconteceu com Mateus, um dia, chegou o dia de Mateus e houve um chamado de Jesus. E ele ouviu, e a Bíblia diz que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aleluia. Sabe o teu irmão? Chegará o dia dele. Sabe o teu pai? Sabe a tua esposa, o teu tio? Chegará o dia dele. Chegará o dia dele. Não o dia da vingança. Porque muitos, quando vê uma pessoa que não é uma pessoa correta, levanta a mão e diz: olha, um dia chegará o teu dia. Mas esse dia que está te sendo dito, querido, é um dia de vingança. Querido, que devemos profetizar que chegará o dia que Jesus o encontrará. Jesus virá buscar. Pastor, mas ele nem vai para a igreja. E Mateus estava na igreja, querido. Pastor, eu convido, mas a pessoa, ninguém dá nada por ele. É rejeitado por todos, pastor. Tem aprontado tanto, já tanto. Depois se arrepende e volta tudo de novo. Uma pessoa que ninguém confia. Não vai para a igreja. Mas eu creio que Jesus, um dia o cercará e o encontrará. Aleluia. E as correntes cairão. E as escamas cairão.
e a libertação chegará. Aleluia. Haverá a conversão, querido, porque Deus é Deus. Ninguém foi chamado, querido, ninguém nasceu para a perdição. Fomos criados para Deus, amém? E não para nos perder. Ninguém. Então eu creio que Deus vai fazer um milagre na vida desses que você tem orado, que você tem clamado. Então não pare, não desista. Creia, querido, em nome de Jesus Cristo. Há de chegar o dia, há de você contemplar com os teus olhos o grande milagre de libertação e transformação na vida deste que tem sido só vergonha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Imagine, queridos, os familiares de Mateus. Deveria ter até vergonha também pela profissão dele, pelo que ele exercia. A Bíblia não relata sobre os familiares dele. Mas imagine, querido, se os familiares dele fossem achegados à liderança das sinagogas. Então Mateus, ninguém sabe, mas tem um detalhe que fica claro. Ele era um conhecedor da palavra de Deus. Ele era conhecedor da lei de Deus, do Antigo Testamento. Como disse, por isso é que no Evangelho, segundo Mateus, entre os 4 evangelistas, ele é o que menciona mais o Antigo Testamento. Mas chegou um dia do chamado. E no dia do chamado, querido, não tem como se excusar, amém? Vai chegar, aleluia. E a Bíblia diz que ele levantando, deixando tudo, seus bens, a prioridade em sua família, e principalmente o pecado, levantou-se, deixou aquela vida, aquela posição e seguiu a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Houve uma mudança na vida de Mateus, de Levi. E o que ele fez? Ele começou, querido, já sendo usado por Deus. Aí a Bíblia diz no verso 29, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Aleluia. Houve um convite. E ali estavam fariseus, estava publicano, pessoas conhecidas de Mateus. E havia um grande banquete. Aleluia. E eles estavam sentados à mesa. Sentar-se à mesa naquela época, querido, não se sentava à mesa com qualquer um. Só com quem você confiava. Com quem você tinha respeito. Amém? Mateus teve a vida transformada. E agora ele estava dando um testemunho diante de todos que ali estavam. E ali também estavam, além dos publicanos, fariseus, estava Jesus e seus discípulos. Glória a Deus. E o verso 30 diz, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Os escribas e os fariseus aqui, que estavam murmurando e apontando o dedo para os publicanos, que eram pecadores, cobradores de impostos, que viviam no pecado. E Jesus e os seus discípulos
estavam o quê? Comendo com eles, no meio deles. Amém? Verso 31 diz: e Jesus, sabendo do que eles estavam falando, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Verso 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Jesus diz que não veio chamar os justos, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Querido, Jesus poderia ter formado os seus 12, chamando só os líderes das sinagogas, judeus, os tops, doutores na lei. Os justos, diante dos olhos dos homens, os que se achavam puros, santificados, capacitados. Jesus poderia chamar estes. Mas, lembre-se, Deus, ele não olha o exterior, ele olha o coração. Amém? Ainda bem, querido, que Deus não se ilude com as aparências, não se ilude com títulos. O que ele quer é um coração contrito. Aleluia. Glória a Deus. Quem se acha, querido, é difícil sair da posição que ele está. O justo. Agora aquele, querido, que está já em situação de pecado, que tem um coração humilde, este é que chama, que atrai a atenção de Deus. É aquele, queridos, que já vive numa situação que é rejeitado por todos. E esse é a quem Deus busca, que quer se arrepender, que quer o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, que quer se deixar, que não se considera justo, completo, perfeito, mas sim cheio de falhas, defeitos, que carece, que necessita da presença de Deus. Quem somos nós sem Deus? Nada. Por mais conhecimento que tenhamos, sabedoria, por mais bem, riqueza, sem Deus, não somos nada. Amém, queridos? Não somos nada. Mas em Deus, somos mais do que vencedores. Aleluia. E a estes que Deus busca. Por isso que ele diz, querido, eu não vim chamar os justos. Porque os justos, queridos, são cheios de si. Vão querer fazer as coisas conforme o entendimento deles, achando que já sabem de tudo. Aí Jesus diz, eu vim chamar os pecadores. Ao quê? Ao arrependimento primeiramente. Porque se não houver o arrependimento primeiramente, também não pode ser usado. Amém? O chamamento de Jesus, o chamado dele, primeiramente, é para que haja o arrependimento, para que haja a conversão. E assim, sejamos usados por ele. Aleluia. Sejamos guiados por ele. Glória a Deus. Aleluia. Os fracos, queridos, em Deus são fortalecidos. Amém? Os humilhados, queridos, diante do mundo serão exaltados. Glória a Deus.
Por isso, querido, nós temos que ter a sabedoria, que nós mesmos, nós não sabemos, não somos nada. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Cuide, querido. Porque dependemos de Deus todos os dias. Todos os dias nós dependemos de Deus. A caminhada com Jesus, querido, ela tem etapas. E o primeiro ponto, qual é? O arrependimento. Ouvir o chamado de Deus e se arrepender é o primeiro passo. E assim o aceitar como Senhor e Salvador de nossas vidas. E a partir daí uma caminhada com Ele para aprender diretamente dele. Mateus, um conhecedor da lei, passou a partir desse momento a ser ensinado por Jesus. E muitas coisas ensinadas por Jesus veio de encontro ou contra o que estava na lei. Não na essência da lei, porque Jesus ele não veio revogar e nem mudar a lei. Ele veio confirmar. Mas, no entanto, querido, a liderança daquela época tinha distorcido o que dizia a lei. E não estavam vivendo de acordo plenamente com a vontade de Deus. E aí em Jesus ele veio trazer a revelação, a clareza do que Deus realmente deseja fazer na vida de cada um. O Evangelho de Jesus, querido, entenda. O Evangelho de Jesus é para mim. Diga assim, é para mim, diga. Não é para nós. É para mim. É para mim, querido. E quando nós dizemos para nós achamos, querido, que o Evangelho está alcançando outros. E eu estou de fora. Mas o alvo de Jesus e a palavra de Deus, quando é direcionada, é para mim, de forma individual. Porque nós temos que saber que a salvação ela é individual, querido. Amém? E que, primeiramente, tem que haver a mudança naquele que Jesus fala. Esta fala aqui, esse chamado aqui, foi para Mateus. Não foi para a família de Mateus. Não foi para os que estavam ali junto de Mateus. Mas foi para Mateus. Eu creio que o chamado de Deus é para ti. É para ti, querido. Porque Ele te ama. Bem? Ele quer fazer uma grande obra na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, Pai querido. Queremos aqui te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua santa palavra. Te agradecer, Senhor, porque cremos que nos dias de hoje, Senhor, tu continuas chamando. E o que queremos, ó Pai, em todo o tempo, ter os ouvidos espirituais sensíveis à tua voz, para ouvir, para entender de forma clara e para obedecer. Oh Paizinho Santo e Pai amado, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Pai, nos usa conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Paizinho Santo e Pai amado, dai-nos sabedoria, para que nós venhamos a caminhar todos os dias, seguindo o Teu Espírito Santo, pois não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem tampouco retroagir, mas queremos prosseguir, dia após dia, aliançado contigo, crendo que o Teu melhor já está preparado para cada um de nós. Que mesmo diante das adversidades, ó Pai, nós não venhamos fraquejar, mas nós venhamos ficar firme na rocha,
e continuar passo a passo, seguindo, dia após dia, aliançado contigo até o fim, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Palmas para o Senhor Jesus.